Salve, salve! Mais uma vez, seja bem-vindo a mais uma aula do Professor Rafa. Dessa vez a gente vai finalizar duas coisas. A gente vai finalizar o curso de Biologia Celular. Rafa, chegou ao fim, tchutchu. E vamos finalizar também essa aula sobre meiose, onde a gente vai pegar as síndromes cromossômicas causadas por aqueles erros de disjunção durante a meiose. Aqui a gente vai falar sobre a síndrome de Patet, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, Ai, nossa, Rafa, eu nunca consigo memorizar todas elas. Acabou essa confusão, hein? Acabou a brincadeira. Vamos lá descobrir como funcionam essas síndromes de uma vez por todas. Quer saber mais como é que isso vai funcionar? Chega junto depois da vinheta. Beleza, fofinhos? Primeira síndrome que a gente começa aqui o nosso bate-papo é a síndrome de Patet, que vai ser representada assim, ó, uma síndrome 47, porque você tem um cromossomo a mais, e o cromossomo a mais é o 13. Então eu coloco assim, ó, 47 mais 13. Isso representa, portanto, uma trissomia do cromossomo 13, como a gente pode observar aqui, ó, todos os outros em duplas, cromossomo 13 apresenta um trio lá na brincadeira, né? Então aqui você tem um erro de não disjunção durante a meiose, especificamente durante a anáfase 1. Tá? E em relação às características, a criança que nasce com esse cromossomo a mais, ela vai apresentar um severo retardo mental, vai ter criptorquidia, que é em relação aos testículos, eles não descem para o saco escrotal, hipogonadismo, quer dizer, as gônadas não se desenvolvem de maneira satisfatória, e pode apresentar aquelas fendas labiais e palatina, né? Como eu estou observando aqui, a fenda no lábio e no palato, no céu da boca, onde você tem uma comunicação entre a cavidade bucal e a cavidade nasal. Expectativa de vida tão pequena que nem vale a pena submeter esse tchutchuquinho a uma cirurgia reparadora, né? É uma pena, mas essas crianças elas vivem muito pouco tempo, tá? Além da síndrome de Patet, a gente chega agora para conversar sobre a síndrome de Edwards, onde você tem mais uma síndrome com um excesso de um cromossomo. Então agora você tem 47 cromossomos e o cromossomo em excesso é o 18, tá? Então eu tenho uma trissomia do cromossomo 18, eu tenho um par de cromossomo 1, um par de 2, um par de 3, um par de 4, e um trio de cromossomo 18, né? Esse trio, ele vai, obviamente, né, causar uma série de malformações, e o resultado dessa brincadeira é que existem alguns fatores de risco em relação a essa síndrome, né? A idade materna, o sexo da criança também influencia, né? Mas você vai ter uma maior incidência entre os indivíduos do sexo feminino, ninguém sabe explicar direito porquê, né? Em relação à idade da mãe, quanto maior a idade da mãe, maior a chance de haver erros durante a formação dos seus gametas, já que o gameta feminino, a célula feminina, ela já vem pré-produzida, né? Desde o desenvolvimento embrionário. Então, quando ela tem 40 anos, o gameta pré-produzido dela também tem 40 anos. Então, existe uma chance de, na hora que aquele gameta, de fato, aquela célula, de fato, se transformar em gameta, passar por um erro, né, de disjunção. As características: o indivíduo apresenta um crânio dismórfico, orelhas de implantação mais baixa do que o normal, vai apresentar uma micrognatia, que é uma diminuição aqui, ó, da mandíbula, uma rigidez muscular extrema, né? Essas crianças elas vivem com a mãozinha fechada assim, ó. Inclusive o dedo número 1 e o dedo 2, né? O dedo 2 e o dedo 4, eles geralmente ficam assim, ó, por cima dos outros dedinhos, né? Essa é uma marca registrada da síndrome de Edwards, né? Aqui uma criança cheia de problemas respiratórios, ela está entubada, ó, tá respirando por aparelhos. Então é mais uma síndrome também muito complicada e que a expectativa de vida também é muito baixa. Tá legal? Além da síndrome de Edwards, a gente vê a síndrome de Down, 47 cromossomos mais 21, resultado eu tenho uma trissomia do cromossomo 21, né? Mais uma vez, todos em duplas, cromossomo 21 está em trio aqui, né? Então essa doença ela foi observada pela primeira vez em 1866 por um médico chamado John Langton Down, daí o termo síndrome de Down, né? E o termo mongolismo, que se refere aos portadores dessa síndrome, vem da semelhança com os asiáticos, né? Os asiáticos eles participam de uma etnia chamada mongoloide, e eles perceberam uma semelhança entre o indivíduo com síndrome de Down
E o povo mongoloide, por causa do tamanho da pálpebra superior, que era muito grande, né? Então o olhinho dos asiáticos ele fica meio fechado, da mesma forma que você tem nos indivíduos portadores de síndrome de Down, né? E aí eles acabaram fazendo uma relação entre a síndrome de Down e o mongolismo, né? Eles usaram esse termo no início da história. Hoje é um termo que está em desuso, a galera vai chamar mesmo de síndrome de Down, né? Então você tem alguns fatores de risco, né? Por exemplo, mulheres com menos de 30 anos, elas causam, né, um erro a cada 3.000 gametas. Um erro a cada 3.000, é relativamente raro, né? Mulheres que têm entre 30 e 35, elas causam um erro a cada 600 gametas. E mulheres com mais de 45 anos, um erro a cada 50. Então veja que mulheres com mais de 45 anos têm uma chance muito grande de apresentar esses erros de disjunção cromossômica, tá? Características: você vai ter a braquicefalia, onde a criança vai apresentar malformações cranianas, né? O crânio vai ser meio dismórfico, apresentando uma anatomia alterada. Além disso, a gente comenta a existência de fontanelas maiores do que o normal. Fontanela é aquela região de cartilagem do recém-nascido, enquanto os ossos ainda não são completamente formados, né? Então a galera com síndrome de Down, as crianças com síndrome de Down apresentam essa fontanela maior do que o normal. Malformações ósseas, né? Por exemplo, você tem a ausência de uma falange no dedo mindinho, né? Pálpebras estreitas e oblíquas caídas, como essa que a gente está vendo aqui, orelhas pequenininhas, a boca pequena, que parece que a língua é grande, né? Às vezes nem é a boca que é menor do que o normal, pescoço vai ser mais largo do que o normal, a prega simiesca que ocorre na mãozinha, você vê aqui, ó, que a nossa mãozinha, ela tem essas duas linhas aqui, ó, que elas não se encontram, né? Mas da galera com síndrome de Down é uma linha só aqui, ó, passando de um ponto a outro. As pessoas chamam isso de prega simiesca. E ainda mais a genitália pouco desenvolvida, às vezes a gônada pouco desenvolvida, o que pode levar a uma esterilidade nesses indivíduos, né? Então tá aí os nossos queridos portadores da síndrome de Down. Agora a gente passa para brincar um pouquinho sobre a síndrome de Klinefelter. É mais uma trissomia, moçada, o indivíduo é 47. A trissomia é no 23, especificamente a trissomia X, X e Y, né? Você até pode ficar na dúvida, cara, XXY, ele é XX, é XY, tudo ao mesmo tempo, e agora, Rafa, é menino ou menina? Lembre-se, tchotchos, o que determina o sexo humano é a presença ou a ausência do cromossomo Y. Então, se o cromossomo Y está presente, não importa quantos X existam, esse indivíduo pertence ao sexo masculino. Valeu? Então, você vai ter uma trissomia no cromossomo 23, aqui ó, XXY, bem tranquilo. Vai estar relacionado unicamente ao sexo masculino, né? Um cromossomo X a mais. Ela também é chamada de síndrome 47XXY, como a gente mencionou, ou até mesmo chamada de hipogonadismo, né? Você tem esses dois nominhos para síndrome de Klinefelter. Em relação às características, o indivíduo vai apresentar estatura mais elevada do que o normal, a puberdade ausente ou atrasada. Essa puberdade atrasada gera o surgimento, moçada, de ginecomastia, né? Geralmente ele apresenta poucos pelos no corpo, né? Aqui dá para ver, ó, nas axilas uma quantidade reduzida desses pelinhos. Além disso, vai ter a ginecomastia, a gente já mencionou, infertilidade, hipogonadismo, né? O testículo não se desenvolve como deveria, e a diminuição do desejo sexual, além de retardo mental. Você vai observar nos indivíduos que têm esse tipo de síndrome, a síndrome de Klinefelter. Beleza, moçada? Geralmente são estéreis, né? Por causa do hipogonadismo, por causa da atrofia das gônadas, né? E por último, tchutchucos, o nosso único caso de monossomia é a síndrome de Turner. É um indivíduo 45X0, onde você tem a ausência de um cromossomo sexual, né? Então é uma monossomia do cromossomo 23, X0, né? Só repetindo, são anormalidades
no par de cromossomo X. A gente tem que uma síndrome relativamente comum, né? 1 a cada 2.000 partos de criança com vida ocorre a síndrome de Turner. Na maioria das vezes ocorre aborto espontâneo durante o desenvolvimento embrionário, porque a ausência total do segundo cromossomo X pode levar a esses erros, né, durante o desenvolvimento embrionário. De alguma forma, é necessário que existam pelo menos 2 cromossomos X para que o organismo feminino se desenvolva normalmente. Em relação às causas, né, pode ser uma monossomia completa, onde todas as células dela irá apresentar a ausência de um cromossomo sexual, ou apenas um mosaicismo. Apenas algumas células do organismo irão apresentar a ausência do cromossomo X e outras irão apresentar os 2 cromossomos X normalmente. E isso reflete na intensidade dos sintomas, né? Inclusive em relação às características, a doidinha vai apresentar pescoço mais largo do que o normal, retrognatismo, né? A mandíbula ela é meio desalinhada em relação à maxila, que é o osso do crânio, a parte de cima, né? O palato ele vai ser alto e estreito, o céu da boca vai ser bem altinho e mais estreitinho, né? As pálpebras são caídas, os olhos são ressecados, pouco cabelo, o peito largo, dedos curtos, orelhas salientes, que a gente não consegue ver, mas dá para ter uma ideia da saliência aqui nas orelhinhas. Os braços são mal formados, são meio curvados para fora. A estrutura é mais baixa que o normal e geralmente essas meninas são inférteis, mas não ocorre retardo mental nesse caso, né? É uma menina que, quando é diagnosticada, ela pode ser estimulada com hormônios, né, hormônios femininos, para ela atingir essa maturidade sexual, mas na maioria das vezes, como o tratamento não como o diagnóstico não é feito no tempo correto, é possível que o tratamento com hormônios já não tenha mais efeito, né? Então isso na maioria das vezes acaba resultando em infertilidade, que poderia ser revertida caso eu tivesse uma estimulação hormonal para que ela passasse por uma puberdade saudável e apesar das outras malformações, tivesse uma vida relativamente normal. Beleza, tchucos? Então é o seguinte, são muitas síndromes, são muitos sintomas. Cara, o que você vai fazer é memorizar pelo menos o número de cromossomo, o número do cromossomo que venha mais ou menos, né? Síndrome de Patet tem uma trissomia no 13, síndrome de Edwards, trissomia no 18, síndrome de Down é uma trissomia no 21, a síndrome de Klinefelter é uma trissomia no 23, XXY, e a síndrome de Turner é uma monossomia do cromossomo 23, X0 na brincadeira. Os sintomas, moçada, você não vai precisar muito deles para resolver as questões, já que geralmente as questões colocam a trissomia e pergunta qual é a síndrome. Beleza, tchucos? Trissomia ou monossomia, né? Então, vamos lá, vamos ficando por aqui. Foi um prazer enorme, moçada, estar com vocês nessa vastidão que foi a biologia celular. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado esse monte de aula que a gente oferece para você. E vou deixar aqui um grande abraço, até a próxima, falou!